Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Esta é a 8ª aula sobre dízimos, as riquezas de Deus. E hoje nós vamos dar um salto. Abra sua Bíblia no 2º livro de Crônicas, capítulo de número 31, versículo 4. 2 Crônicas 31, verso de número 4. Nós vamos ler até o versículo de número 10. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E depois que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas premissas de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos dos bois e das ovelhas, dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. Olha que interessante, fizeram muitos montões. No 3º mês, começaram a fazer os primeiros montões e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu dizendo: desde que começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido, temos fartado e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou essa abastança. Meus amados irmãos, que maravilha que aconteceu nesse período. O rei Ezequias foi um dos reis mais extraordinários de Judá. Ele reinou por 29 anos. Ele foi um rei que resgatou, um rei que reformou, fez reformas na igreja. Pedro, por que você está elogiando o rei Ezequias? Porque tudo aquilo que eu faço, eu tenho que fazer em cima da palavra de Deus. E lá no versículo de número 20, ainda do capítulo 31, e assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom. Preste atenção. Fez o que era bom e reto e verdadeiro perante seu Deus. E eu pergunto, meus irmãos, você tem feito o que é bom, reto e verdadeiro perante ao Senhor, seu Deus? Essa pergunta é para você. Porque quando Ezequias decretou, isso foi um decreto, meus irmãos. Algumas pessoas têm sido omissas, negligentes com o dízimo. Pedro, por que você tem falado tanto de dízimo? Muitos vão atribuir o dízimo à exploração, a aproveitar do povo, mas, meus irmãos, todas as vezes que nós estamos aqui adentrando as Escrituras, nós temos visto que Deus
tem abençoado o povo que é obediente. O povo que obedece a sua palavra. Lá no versículo de número 21, ainda do capítulo 31, e toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, ele fez de todo o coração. E a Bíblia vai dizer, e prosperou. Essa é a maior vontade, o maior desejo, o maior sonho que Deus tem para a sua vida. O próprio Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. E Ezequias, então, ele reformou, ele restaurou, ele ordenou. Aqui a palavra é clara na Bíblia. Ele ordenou. Você pode abrir a sua Bíblia aí no versículo de número 4. Foi ordenado. E quando o povo faz aquilo que é a vontade de Deus, meus irmãos, aqui diz que foram montões e montões que foram juntados no terceiro mês. Então foram 4 meses, do terceiro mês ao 7º mês, juntando montões e montões. E quando Ezequias chega até Azarias, que era o sumo sacerdote da época, e vai perguntar, e aí Azarias, como estão as coisas? Azarias vai dizer que desde que se começou a trazer a casa do Senhor, temos comido, temos fartado e sobrou em abundância, porque o Senhor, olha a palavra no versículo 10, porque o Senhor abençoou o seu povo. Meus irmãos, o que o povo fez? O povo obedeceu a palavra de Deus. Quer dizer, o povo foi abençoado por causa da sua liberalidade, por causa da entrega que fez a Deus. Meus irmãos, o diabo quer que você desobedeça a palavra de Deus. O dinheiro é o Deus desse mundo. Por isso que quando o Senhor Deus nos ensina a dizimar, aquele que acredita num Deus, aquele que tem fé num Deus que abençoa, num Deus que é fiel na sua palavra, aqueles que confiam no Deus que é fiel à sua palavra, não tem medo de se desapegar das coisas desse mundo. Mas a gente vê muitas pessoas que desconhecem a palavra de Deus sobre os dízimos, que julga, que condena. Por acaso, meus irmãos, será que isso não é o apego? Será que isso não é o medo? Será que isso não é a insegurança, a incerteza? Será que isso não é a falta de fé? Porque se você tem fé em um Deus que promete vida em abundância, por que tanto julgamento? O que mais me inspirou a fazer esse estudo? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Foram os julgamentos, foram as acusações, foram as omissões de quem é crente em Jesus. E eu pergunto, a nós foi dado o direito de julgar, o direito de condenar, e muitas das vezes não estão seguindo a palavra de Deus. Então, esse estudo, ele vem trazer o conhecimento
Porque o Espírito vivifica. E se você tiver coragem, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 37. A palavra de Deus vai dizer: não julgues para não ser julgado. Não condenes para não ser condenado. Essa é a palavra de Deus. E no versículo de número 38, aquele que dá, vos será dado. Aquele que dá, vos será dado. A boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vamos ver se é isso que diz no Evangelho de Lucas. Lucas 6, 37. Não julgueis para não ser julgado. Não condeneis para não ser condenado. E olha só o que vem em seguida, no versículo 38. Dai e vos será dado. Dai e vos será dado. A boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Meus irmãos, essa é a palavra viva do nosso Deus. E ela não volta vazia. Que Deus te abençoe. E até a nossa próxima aula, com a graça de Deus.